Vamos tratar agora das parcelas integrantes e não integrantes do salário de contribuição num estudo mais verticalizado. Bom, já vimos que, em regra, o salário de contribuição ele é composto por parcelas remuneratórias do labor, né, do trabalho, e inclusive abarcando a gratificação natalina, que é o 13º salário, por se tratar de verba remuneratória, tá? Tanto do empregado quanto do doméstico. Mas, apesar de ser considerado salário de contribuição para cálculo das alíquotas, ele não será considerado para cálculo de benefício, tá bom? Então ele é considerado apenas para salário de contribuição, mas não é considerado no cálculo de benefício. E a súmula 688 do STF diz o seguinte: é legítima sim a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário. Bom, a Lei 8.620 de 93, no artigo 7º, parágrafo 2º, autorizou expressamente a incidência de contribuição previdenciária sobre o valor bruto do 13º salário, cuja base de cálculo deve ser calculada em separado do salário de remuneração no respectivo mês de dezembro. Com isso, a gente reforça que o 13º ele é sim salário de contribuição, tá? O salário maternidade é considerado como salário de contribuição, é pacífico isso, o único benefício previdenciário sobre o qual incide salário de contribuição, há desconto para a previdência, é o salário maternidade. Férias gozadas, tá? Integra salário de contribuição. Nesse sentido, súmula 458 do STJ diz: a contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga ao corretor de seguros, independente da existência de contratos de trabalho vinculando o corretor à seguradora. Então, nós estamos tratando aqui de parcelas que integram. Acabamos de ver que o salário maternidade integra, férias gozadas integra. O que é férias gozadas? São aquelas férias que você usufruiu, né? Você tirou férias. Quando você tira aquele mês de férias, você não recebe o seu salário, você ainda vai receber um terço de férias também, que nós já vamos falar dele, mas o salário normal das férias é considerado salário de contribuição, tá? E da mesma forma, no mesmo sentido, é considerado salário de contribuição a comissão paga ao corretor de seguro, tá? Então o segurador, o corretor de seguro vai lá, vende o seguro, ainda que ele não tenha uma relação de emprego, de trabalho com a corretora, essa remuneração que ele recebeu da corretora a título da corretagem de seguro, ela é considerada salário de contribuição também. Bom, o terço de férias ele já integrou o salário de contribuição, mas o STF entendeu em 2009 que não deve integrar, pois ele não tem natureza remuneratória, e sim indenizatória, é uma indenização. Tá? E tudo que é indenização, em regra, não integra salário de contribuição, pelo fato do aposentado não receber tais verbas. O aposentado não tira férias, ele já está aposentado. Quando ele está aposentado, ele não recebe o terço de férias, porque justamente não tira férias, a não ser que ele continue exercendo atividade profissional, tá? Laboral. Mas ele não tira férias. E aí o STF justificou que o terço de férias ele se configura enquanto indenização e não remuneração, e por essa razão não integra o conceito de salário de contribuição. Tá? O STJ também foi nessa mesma linha a partir de 2010 para se nivelar o STF, e também não considera como salário de contribuição o terço de férias. Tá? A súmula 241 do STF diz: a contribuição previdenciária incide sobre o abono incorporado ao salário, vez que se trata de parcela remuneratória do labor. Todo abono que você recebe, ele vai integrar o salário de contribuição. Tá? As horas extras pagas aos empregados e domésticos que ultrapassam a jornada diária de trabalho possuem natureza remuneratória, razão pela qual integra o salário de contribuição informativo 514 do STJ. Então, todo mundo aqui que trabalha alguma vez na vida já prestou hora extra do patrão. Essas horas extras, você recebe as horas extras não como indenização, mas porque você ficou lá, né, trabalhando. Por isso que você recebe essas horas extras. E aí você vai ser considerado como salário de contribuição. Então a gente vai ter aqui a seguinte tabelinha, né, das parcelas que integram o salário de contribuição. Lei e jurisprudência, tá? Lembrando que a jurisprudência são decisões, no mesmo sentido, decisões reiteradas, né, nos tribunais,
de segunda instância, né, nos tribunais de terceira instância, o STJ, o STF. E aí o que é que a gente vai ter? Nós vamos tendo sempre decisões reiteradas naquele sentido que formam a jurisprudência, tá? Então, quando essa jurisprudência está formada, significa que os tribunais vão decidir sempre observando essa jurisprudência e seguir aquela linha majoritária de todas as decisões anteriores. Para você que não é do direito e está chegando agora, jurisprudência basicamente significa isso, tá? São decisões reiteradas que acabam vinculando, eu não vou usar o termo vinculante aqui para não confundir sua cabeça com súmulas vinculantes, mas são decisões reiteradas, repetidas, que toda a justiça de instância inferior acaba tendo que observar, ainda que tenha a opção de não seguir, porque não é vinculante, não é obrigatória de seguir, tá? Mas se a pessoa entra com recurso, ela acaba revertendo a decisão de primeira instância, que é contra a jurisprudência. Então, os juízes singulares de primeiro grau acabam sim seguindo a jurisprudência, tá? Tanto do STJ quanto do STF. Bom, então vamos lá. As parcelas remuneratórias do labor, a exemplo dos salários, abonos incorporados, 13º salário e comissão paga ao corretor de seguro, salário maternidade, férias gozadas, salário paternidade, horas extras, adicional noturno, adicional de salubridade, periculosidade, hora de repouso, alimentação e aviso prévio. Todas essas parcelas elas integram, fazem parte do salário de contribuição. Eu fiz essa tabelinha como resumo para que você tenha um acesso mais fácil, tá, a essa pequena lista de parcelas que integram. E agora a gente passa às parcelas que não integram, que são excluídas, que apesar do trabalhador receber, elas não entram no cálculo do salário de contribuição, tá, e não são base de cálculo para os benefícios previdenciários. Bom, não integram o salário de contribuição de acordo com o artigo 28, parágrafo 9º, os benefícios da Previdência Social, nos termos e limites legais, salvo o salário maternidade. Salário maternidade é o único benefício previdenciário que integra o salário de contribuição, né? Já vimos isso, é o único benefício previdenciário que integra porque é herança trabalhista, tá? Então, benefícios previdenciários não integram. Artigo 195, inciso 11 da Constituição estabelece imunidade, né? As contribuições previdenciárias não incidirão sobre as aposentadorias e pensões, já falamos sobre isso, tá? Aposentadorias e pensões não sofrem desconto para a Previdência Social porque não são considerados salário de contribuição. O auxílio acidente não compõe o salário de contribuição para efeito de custeio da Previdência Social, tá? Porém, é considerado salário de contribuição apenas para cálculo da aposentadoria. Então, o auxílio acidente, que é aquele valor de meio salário, né, que é metade do salário de contribuição do indivíduo, do salário de benefício que o indivíduo recebe, que teve um acidente, ficou ali com a capacidade limitada, decorrência de um acidente, mas ele ainda pode trabalhar, mas tem uma certa limitação. Ele vai receber esse benefício. Esse benefício ele não vai ser considerado para custeio da Previdência Social como salário de contribuição, mas ele vai integrar o cálculo do benefício para título de cálculo de aposentadoria, exclusivamente de aposentadoria, tá bom? Porque ele não se acumula com a aposentadoria e não pode ficar recebendo o benefício de auxílio acidente com a aposentadoria. Também não integram o salário de contribuição as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei 5.929 de 73, as parcelas in natura recebidas de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social nos termos da lei. Bom, pessoal, aqui a gente precisa observar o seguinte, olha, esses programas de alimentação do trabalhador, chamado de PAT, é aquele aprovado e gerido pelo Ministério do Trabalho, tá? Então, quando a empresa ela obedece aquilo que foi previsto, né, pelo Ministério do Trabalho, essa parcela in natura ela não vai integrar. Se pago em dinheiro, não é pago, é uma parcela in natura, é o próprio bem, não é remuneração, não é pecúnia, não é dinheiro. Se for pago em dinheiro, o STJ entende que integra sim o salário de contribuição. Se for pago in natura, ainda que a empresa esteja fora do programa, né, de alimentação do trabalhador, ela não vai integrar. Então a regra é o quê? Pago em dinheiro não integra. Ou pago em dinheiro, na verdade, integra o salário de contribuição.
Se a parcela in natura, ao invés de eu te dar a cesta básica, eu vou te dar o valor em dinheiro correspondente a essa cesta básica. Aí vai integrar salário de contribuição. Agora, se a empresa estiver fora do PAT, né, do Programa de Alimentação do Trabalhador, mas paga in natura, esse valor, mesmo que a empresa esteja irregular, o STJ entende que não integra o salário de contribuição. Tá? E a CLT proíbe expressamente, no artigo 457, parágrafo 2, que o pagamento seja em dinheiro, em pecúnia. Bom, também não integram as importâncias recebidas a título de aviso prévio indenizado, a palavra mágica indenizado, férias e terço indenizado, licença-prêmio indenizado, incentivo à demissão e a multa de 40% sobre o FGTS, pois ostentam natureza indenizatória. É aquilo que eu lhe falei. Aqui ele está recebendo depois, ele não usufruiu das férias. A empresa não pagou, depois pagou em dinheiro indenizando, pagou em dobro até. Esse valor não integra salário de contribuição, porque é indenizado, tá? Ele está recebendo aquilo ali de forma a compensar um benefício que ele não teve, que no caso foi poder usufruir das férias, por exemplo, tá? Então, aviso prévio, indenizado. Férias, terço de férias, indenizado. Licença-prêmio, indenizado. Incentivo à demissão e multa de 40% do FGTS, não integra o salário de contribuição. E aqui é aquele segundo pulo do gato que nós já comentamos antes, né? Verbas indenizatórias, elas não integram o salário de contribuição. As importâncias referentes aos ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário, tá? Indenização por tempo de serviço anterior ao 5 de outubro de 88 do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, elas também não integram o salário de contribuição. Quando o abono ele é habitual, mensal, ele vai integrar. Mas quando ele é eventual, desvinculado do salário, tá? Ele não integra o salário de contribuição. E se tiver aquela indenização para aqueles trabalhadores mais antigos, tá? Que tiveram aquela opção de escolher ou não pelo fundo de garantia, aqueles valores não integram o salário de contribuição. Também não integram a parcela recebida a título de vale transporte na forma da legislação própria. A legislação própria, ela diz que tem que ser o vale, não pode ser o dinheiro, tá? Para o STF, STJ e AGU, pode ser pago ou não em dinheiro, pois não vão integrar salário de contribuição. Então a jurisprudência entende que não importa. O salário, diferente do que acontece com habitualidades in naturas, né? Com os proventos recebidos in natura, que você tem que receber de verdade ali a cesta básica, não pode receber o dinheiro. Se você recebe, não é considerado. Se você recebe, por exemplo, um bem in natura da empresa, ele vai ser considerado salário de contribuição. Olha aqui, ó, a letra C. Parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação não integram. Se você recebe em dinheiro, vai integrar. Já o vale transporte, se você receber ele em dinheiro ou receber o ticketzinho vale de verdade, tanto faz. Ele não vai ser nunca considerado salário de contribuição, tá? Temos até uma súmula do STF que diz: não há incidência de salário de contribuição sobre o vale transporte pago em pecúnia. Pecúnia é dinheiro considerado o caráter indenizatório da verba, tá? Então lembra, toda vez que for indenizatório, não integra salário de contribuição. Também não integra o salário de contribuição a ajuda de custo em parcela única. Parcela única, tá, gente? Lembre disso. Recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado na forma do artigo 470 da CLT. Então, se você tem uma ajuda de custo dividida em várias parcelas, essas várias parcelas vão fazer com que essa ajuda de custo seja considerada para o cálculo do salário de contribuição. Agora, se for em parcela única, tá? Em decorrência da mudança de local de trabalho do empregado, aí não integra salário de contribuição. As importâncias, elas ainda que habituais, paga como ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagens, prêmios e abonos não integram a remuneração dos empregados. Não se incorporam ao contrato de trabalho e não são base de cálculo para encargos trabalhistas previdenciários. Vamos destacar isso daqui, pois é muito importante que a gente tenha isso em mente. Não integram o salário de contribuição as diárias para viagens, no seu valor integral, tá? Isso aqui é novidade, novidadíssima de prova. Até a nossa última prova,
lá em 2016, as diárias, elas para não serem consideradas como salário de contribuição, elas não poderiam ser superiores a 50% da remuneração do empregado. Com a reforma trabalhista, nós tivemos essa grande modificação e as diárias, ainda que excedam os 50% do valor da remuneração, elas em hipótese alguma vão integrar salário de remuneração para o empregado, tá? Ou salário de contribuição para o empregado. Então fique atento a isso, isso é uma novidade, eu creio que uma questão disso daqui vai estar na sua prova. Então, desde a reforma trabalhista de 2017, que alterou o artigo 457, parágrafo 2º da CLT, as diárias de viagens que excedam 50% da remuneração mensal do empregado deixaram de ser consideradas como base de cálculo, né, de integrar o salário de contribuição. Então, não incide mais contribuição previdenciária sobre as diárias, ainda que elas excedam os 50% da remuneração mensal do empregado. Também não integra o salário de contribuição a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos da lei. Então aqui, uma bolsa de complementação educacional, quando paga nos termos da lei, não integra salário de contribuição. A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando pago ou creditado de acordo com a lei específica, também não integra. E aqui o artigo 2º da Lei 10.101 diz o seguinte, ele exige que a participação nos lucros ou resultados seja objeto de negociação entre a empresa e seus empregados através de comissão de acordo coletivo, ou convenção coletiva, né? E para o STF especificamente, não necessita de intervenção sindical, basta que o trabalhador participe dessa negociação, né, da participação no lucro, para que essas participações no lucro elas não sejam consideradas como salário de contribuição, como parcelas integrantes de salário de contribuição. Agora, é vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição dos valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a um trimestre civil. Então, recebeu lucros, participação no lucros 3 vezes no ano, vai considerar como salário de contribuição. O limite máximo é 2 vezes, tá? Recebeu 2 vezes só, mas em 2 meses seguidos, não pode. Então aqui ele diz, olha, em 2 vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a um trimestre. Um trimestre é o quê? 3 meses, aquele período certinho, né? De janeiro a março, abril, junho, julho, setembro, outubro, dezembro. Aí nós temos os trimestres. Então, se você recebeu 2 vezes, recebeu no período 2 vezes, se você recebeu em 2 vezes, tá, no mesmo ano, já é considerado salário de contribuição. E se a periodicidade com que você recebeu essas 2 vezes for inferior a um trimestre, você também vai ser considerado salário de contribuição. Então aqui a gente tem uma hipótese, que é a seguinte: recebeu mais de 2 vezes no mesmo ano a participação no lucro, essa participação no lucro vai ser considerada para cálculo do salário de contribuição. Recebeu só 2 vezes, mas recebeu dentro do mesmo trimestre, também vai ser considerado como salário de contribuição. Também não integra o salário de contribuição o abono de integração social, que é o do Programa de Integração Social, que é o PIS, e do Programa de Assistência ao Servidor Público, que é o PASEP. Então, aquele abono do PIS-PASEP não integra salário de contribuição, também não integra os valores correspondentes a transporte, alimentação, habilitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante de sua residência, em canteiro de obra ou em local que, por força da atividade, exige deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. Aquele sujeito que trabalha fazendo obra em pista, ele tem que ficar muito tempo fora. E aí ele recebe para alimentação, ele recebe para habitação, né? E ele não poderia pagar do bolso dele, ele não pode pagar do bolso dele para trabalhar. Lembra que eu falei? Tudo que é para o trabalho é indenizatório e não integra salário de contribuição. Esse aqui é um exemplo de para trabalhar. Ele recebe para trabalhar. Ele não recebe porque trabalhou. Se ele não receber essa verba, ele nem consegue trabalhar. Então ele recebe para trabalhar. Se é para trabalhar, é indenizatório. A importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que este seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa.
O artigo 63 da Lei 823 diz o seguinte: o auxílio-doença ele deve ser complementado até o valor da licença remunerada. Tem empresas que estabelecem uma licença remunerada por conta própria. A empresa ela pega e estabelece: se você ficar afastado por determinado prazo legal, eu vou te pagar uma indenização. Você não vai ficar desassistido. Tá? Essa empresa paga essa remuneração. Tá? E essa remuneração complementa o valor do auxílio-doença. Então, se esse direito for extensivo à totalidade dos empregados, não é considerado salário de contribuição. Tá bom? Então, assim, qual é o valor que a empresa estabeleceu para a licença remunerada desse sujeito? Foi R$3.000? Foi. Se ele recebe um auxílio-doença, por exemplo, de R$2.000, o auxílio-doença ele vai ter que ser complementado até o valor da licença remunerada. Tá bom? E esse valor quem complementa é a empresa. E ela vai ser considerada como salário de contribuição? Não, não vai ser considerado. As parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira de que trata o artigo 36 da 8.870. Isso porque o trabalhador o cortador de cana tem um trabalho muito desgastante, tá? E aí é considerado uma espécie de indenização. Os valores das contribuições efetivamente pagos pela pessoa jurídica relativa ao programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível a totalidade de seus empregados e dirigentes, observados no que couber o artigo 9 e 468 da CLT. Essa aqui é a previdência complementar. Muitas empresas oferecem um plano de previdência complementar para os seus empregados, o empregado entra com X e a empresa entra com X. Esses valores, esse complemento que a empresa entra para o empregado, ela não vai ser considerado como salário de contribuição, tá? Também não vai integrar o salário de contribuição o valor relativo à assistência prestada por serviço médico, odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos ortopédicos, próteses e órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares. Antes a gente não tinha incluído aqui as próteses e órteses, tá, pessoal? Então, isso é novidade, foi incluído. Esse valor de assistência médica ou odontológica que é prestado, pela empresa, ele não é considerado como salário de contribuição. Antes da reforma trabalhista, havia necessidade de que essa cobertura fosse para todos os empregados e dirigentes da empresa. Agora não é mais, não pode ser só um setor ou um empregado específico, de qualquer forma, não vai integrar o salário de contribuição mais, tá? O valor correspondente ao vestuário, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local de trabalho para prestação dos respectivos serviços. Tudo que é para a prestação do serviço e não por causa da prestação do serviço é considerado indenização. O para é indenização. O por causa do trabalho, por ter efetuado o trabalho, é considerado remuneração. Então, esses valores, a pessoa recebe farda, fardamento, equipamento de proteção. Esses valores, esse valor correspondente ao vestuário e equipamentos não podem ser considerados salário de contribuição. O ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche, pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas. E aqui a gente tem a súmula 310, o auxílio creche, leia creche, por favor, não integra o salário de contribuição. Também não integra o salário de contribuição o valor relativo ao plano educacional ou bolsa de estudo que vise a educação básica de empregados e os seus dependentes e, desde que vinculado às atividades desenvolvidas pela empresa, a educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei 9.394 de 96, desde que não seja utilizado em substituição da parcela salarial. Tá? Esse valor mensal, pessoal, desse plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não pode ultrapassar 5% da remuneração do segurado a que se destina ou o valor correspondente a 1,5 vezes o valor do limite mínimo mensal do salário de contribuição, valendo o que for maior. Então, o sujeito recebe uma bolsa de estudos, tá? Ou tem um plano educacional. Para não ser considerado salário de contribuição, essa bolsa de estudo, esse plano educacional, ela deve ser de no máximo 5% da remuneração,
né, do segurado, tá? Ou então 1,5 o valor do limite mínimo mensal do salário de contribuição dele, valendo o que for maior, tá? O que for mais benéfico. Se o 5% do salário, né, for mais benéfico, beleza. Se for 1,5 o limite mínimo mensal do salário de contribuição, qual é o limite mínimo mensal do salário de contribuição? Ou o piso da categoria ou o salário mínimo, aí vou ter que fazer a equação. Se o 5% for mais do que isso, vale o 5% para não ser considerado o salário de contribuição, tá? Se o 5% do salário que o sujeito recebe for menor que um salário e meio, que é o menor salário de contribuição, então vale o salário de contribuição, para que ele possa ter uma bolsa de estudo maior, né? Também não integra a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até 14 anos de idade, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei 8.069, de 3 de junho de 90. Aqui ficou obsoleto, porque a emenda 20 de 98 estabeleceu como idade mínima para iniciar a atividade, do caso do menor aprendiz, para 14 anos, né? E não mais 12. Então, quando aqui diz a importância, está lá no texto, se cair esse texto específico, né, texto de lei, conforme a lei, né, o artigo 28, parágrafo 9º da Lei 8.212, a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até 14 anos, você marca como correto, porque ele está pedindo o texto da lei, mas a gente sabe que já está desatualizado, tá bom? Então, se pedir a Lei 8.212, artigo 28, parágrafo 9º, letra T, você vai marcar como correto, ainda que diga 12 anos. Não integra o salário de contribuição os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais. Tá? Então, todos os direitos autorais, você lançou uma música, ficou famosíssimo. Todo dinheiro que entrar por causa disso, em decorrência de direitos autorais, não integram o salário de contribuição. O valor da multa prevista no parágrafo 8º do artigo 477, né, que é em observância do prazo legal dos pagamentos das verbas rescisórias, que equivalem ao salário mínimo, eles também não integram salário de contribuição. Então, que você foi demitido, né? Você foi demitido e a empresa não lhe pagou as verbas rescisórias dentro do prazo legal. Você tem direito a receber um salário, né? Não um salário mínimo especificamente, mas um salário do que você vinha recebendo. Se o seu salário era R$2.000, a empresa tem que lhe indenizar com esses R$2.000. Como é indenização, você não vai ter que pagar, não vai considerar como salário de contribuição. O valor correspondente ao Vale Cultura, aqueles R$50, nem sei quanto é que está o valor atual agora, mas era R$50 até pouco tempo. Então, aquele Vale Cultura que você recebe, ele não integra salário de contribuição. E aqui uma observação que não há incidência de contribuição previdenciária sobre os abonos eventuais, nem sobre os habituais, conforme o artigo 457 pós-reforma trabalhista, tá bom? Esse rol do artigo 9º, do parágrafo 9º do artigo 28, ele é um rol totalmente exemplificativo, tá, pessoal? Não é possível estabelecer em lei todas as possibilidades de remuneração, por isso que a gente traz sempre essa dica que você tem que observar se é remuneração ou se é indenização. Se é remuneração, se você recebe por causa do trabalho que você executou, então a remuneração, em regra, ele considera como salário de contribuição. Se é indenização, você recebe para você poder executar o trabalho. Sem receber essa indenização para você executar o trabalho, você não conseguiria exercer essa atividade. Ou então você recebe a título de indenização porque você não recebeu aquela verba no momento oportuno, como é o caso, por exemplo, das férias indenizadas. Está te indenizando por quê? Porque não te foi dada a oportunidade de gozar aquelas férias, de usufruir das férias. De acordo com o STF, a parcela prevista no artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 8.213, que determina que a empresa arque com os 15 primeiros dias de salário do empregado incapaz para o exercício do trabalho habitual, possui natureza indenizatória, não devendo incidir sobre ela contribuição previdenciária. Não sei se você sabe, mas quando o trabalhador empregado ele fica doente, impossibilidade de trabalhar, ele tem a possibilidade de receber auxílio-doença do INSS. Mas ele só recebe o auxílio-doença a partir do 16º dia de incapacidade. Se a incapacidade dele durar apenas 15 dias, a empresa que é responsável por pagar o salário dele durante esses 15 dias.
Sobre esses 15 dias que a empresa pagou, não vai incidir contribuição previdenciária para ele, tá? Sobre esse valor. Então aqui a gente viu detalhadamente as parcelas que integram e as que não integram o salário de contribuição. Eu sei que é um estudo um pouco chato, porque não tem muito o que se comentar. Os comentários pertinentes nós estamos fazendo e pontuando aula, artigo a artigo. Mas eu passei todos os artigos que você precisa revisar e ler. Você tem que ir lendo esse tipo de conteúdo para que você se familiarize, tá? Para que você pegue intimidade com eles. Assim, quando você bater o olho na prova, você vai identificá-los de pronto e vai ter uma chance muito maior de se dar bem numa prova que venha cobrar qualquer um desses artigos. Tá? Então estude, leia, releia. Não queira só ter a pressa de concluir o estudo. Volte, leia de novo, estude, imprima, faça as anotações. Tá? Então é isso aí, um grande abraço e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte.